Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, que maravilha, a oportunidade de estarmos mais uma vez começando o nosso dia na presença de Deus, começando o nosso dia com oração, clamando, buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor. Quando nós começamos o nosso dia com oração, nós recebemos força de Deus para enfrentar os desafios, para enfrentar os obstáculos, para vencer lutas, para manter-nos renovados e animados na presença do Senhor. E hoje estamos começando mais um dia com oração. Hoje estaremos orando especificamente para que o Senhor nos sustente a nossa fé, para que o Senhor renove a nossa fé e não permita que a nossa fé desfaleça no meio da jornada, não permita que a nossa fé desfaleça por conta das adversidades, das tentações e dos ataques sutis do nosso adversário. O Senhor Jesus orou por Pedro, ele disse assim para Pedro lá em Lucas, capítulo de número 22, versículo 31 e 32, Jesus disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, aqui nesse texto, Jesus deixa bem claro para o apóstolo Pedro, naquele momento que ele seria tentado intensamente, que Satanás pediu autorização para tentar Pedro, para peneirá-lo como trigo, mas Jesus rogou por ele, orou por Pedro, para que ele não desfalecesse em sua fé. Então o Senhor Jesus está sempre intercedendo para que nós não desfaleçamos em nossa fé, e hoje nós estaremos nos unindo na intercessão do Senhor Jesus, clamando para que nós não venhamos desfalecer na fé, diante das adversidades, diante das batalhas, diante dos desafios da vida. Mas antes de começarmos a oração, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, que você ative o sininho de notificações, selecione a opção todas, assim você estará recebendo todas as nossas mensagens, todas as publicações aqui do canal, cada palavra que nós postamos aqui, cada oração que nós postamos aqui, você está recebendo tudo, e tudo que nós fazemos é com a intenção de abençoar a sua vida, edificar a sua fé, para que você possa estar crescendo cada vez mais em fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então se inscreva no nosso canal, também peço a você que compartilhe essa oração para abençoar o máximo de pessoas que você puder, assim você estará espalhando a palavra do Evangelho e abençoando outras pessoas em nome de Jesus. Também deixe aí nos comentários o seu pedido de oração e nós estaremos orando de modo específico pela sua vida, tá bom? Hoje nós estaremos falando sobre não desfalecermos na fé, e a Bíblia nos fala que a fé, ela vem por ouvir a mensagem de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela mensagem de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, com o coração aberto, nós recebemos essa semente da fé e ela também cresce dentro de nós por meio da palavra. Nossa fé também é fortalecida por meio da palavra de Deus. Então, quanto mais nos expomos à palavra de Deus, quanto mais nós lemos, ouvimos, meditamos na palavra de Deus, mais nós recebemos fé, mais nós somos sustentados na fé, mais a nossa fé ela é fortalecida. Então, a palavra de Deus é o alimento da fé, a palavra de Deus é a nutrição para a nossa fé. E se a gente quer ter uma fé mais firme, uma fé mais robusta, uma fé que não se torne uma fé vacilante, nós precisamos diariamente nos expor à palavra de Deus, ouvindo, lendo, meditando, porque fazendo isso nós iremos crescer na fé. E a Bíblia deixa bem claro que nós, como discípulos de Jesus, nós não vivemos pelo aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. A Bíblia nos fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, vivemos por fé e não pelas vistas, né? Não por aquilo que nós podemos ver. Então é muito importante entendermos isso, porque muitas vezes diante de nós as circunstâncias são totalmente desfavoráveis, são totalmente contrárias, e essas circunstâncias vêm justamente para tentar bater nossa fé, para tentar roubar a nossa esperança. São circunstâncias que acontecem no casamento, na família, na vida financeira, na criação dos filhos, né? Na área da saúde, até mesmo na vida espiritual. E se nós olharmos para essas circunstâncias
com um olhar meramente humano, com a perspectiva meramente humana, nós iremos desfalecer. Por isso o texto diz: nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelo aquilo que sentimos, nós vivemos pela fé. E a Bíblia nos fala então que a fé é certeza. O que é a fé? A fé é uma certeza. A Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui nós temos a definição da palavra de Deus, o conceito da palavra de Deus sobre fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então o que é a fé? A fé é essa convicção, é essa certeza daquilo que nós estamos esperando em Deus. Então, quando você tem fé, a fé ela dá substância a essa esperança. Quando você espera algo em Deus e você tem fé, a fé ela dá substância a essa esperança. A fé ela coloca dentro de você essa convicção que aquilo que você está esperando em Deus, você há de alcançar, você há de receber. O texto diz mais que é a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, mesmo que a gente não consiga ver com os nossos olhos, mas nós cremos. Por exemplo, nós cremos em Cristo Jesus que nós somos salvos, que nós somos perdoados, que nós iremos morar no céu com Jesus, que Jesus está voltando para nos buscar. Todas essas verdades que nós cremos nelas, nós não podemos ver, nós não podemos constatá-las com os nossos olhos físicos, mas pela fé nós temos a certeza, pela fé nós temos essa evidência, essa prova de que essas coisas que nós não vemos, de fato, estarão acontecendo em nossa vida. Então a fé é essa convicção, a fé é essa certeza, é isso que a Bíblia nos fala sobre fé. Mas a Bíblia diz então que sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus precisam crer duas coisas. Primeiro, que Deus existe. E segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos ter essas duas convicções. Primeiro, que Deus existe, não é? Segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se você crê que Deus vai recompensar você, você pode ter certeza que você será recompensado com as bênçãos que você necessita, com o fortalecimento que você precisa. Então, nós estaremos clamando por esse fortalecimento espiritual, porque tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos mediante a fé. Nós não recebemos nada de Deus por méritos nossos, por nossa suposta bondade ou por própria santidade. Tudo que nós recebemos de Deus é mediante a fé, não é por meio da graça, mas mediante a fé. Então a fé é este meio por meio do qual nós recebemos todas as bênçãos, todos os milagres, inclusive a salvação. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então observe que até mesmo a salvação, que é a maior de todas as bênçãos que Deus nos deu aqui nessa terra, nós recebemos por meio da fé, né? Então somos salvos pela graça, que é favor imerecido, mas o meio para alcançarmos essa salvação é fé, é quando nós cremos em Jesus Cristo, quando depositamos a nossa confiança, depositamos a nossa fé nele, nós recebemos esta bênção da salvação. Mas não somente essa bênção, todas as outras bênçãos nós só podemos recebê-las por meio da fé. A cura nós recebemos por meio da fé. A bênção da prosperidade, da provisão, do suprimento de Deus, nós recebemos por meio da fé. A restauração familiar, a restauração conjugal, nós recebemos por meio da fé. A salvação da nossa família, nós recebemos por meio da fé. Então, todas as bênçãos de Deus para nós, nós recebemos por meio da fé. Por isso é tão importante que a nossa fé ela esteja fortalecida, ela possa estar sendo nutrida constantemente, porque a Bíblia diz que Deus justifica o ser humano por meio da fé. Então, quando nós cremos, nós somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados diante de Deus por meio da fé. Então é tão importante que nós tenhamos essa fé fortalecida. E toda tentativa do inimigo, por meio das adversidades, das tentações, dos ataques sutis, das sugestões malignas, é exatamente para fazer com que a nossa fé desfaleça. É exatamente com o propósito de fazer com que a gente perca a fé. Quando ele atacou Jó,
lá no livro de Jó, quando o diabo atacou Jó, qual era a intenção do inimigo? Era justamente que Jó desfalecesse na fé dele. Mas Deus preservou Jó e Jó manteve a sua fé íntegra. Quando o diabo atacou Pedro com aquela tentação, a intenção dele, como disse Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 32, era exatamente, 31 e 32, era exatamente fazer com que Pedro desfalecesse em sua fé, que Pedro perdesse a fé. Mas Jesus intercedeu por Pedro, Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Então nós precisamos orar para que a nossa fé não desfaleça, principalmente em tempos de adversidades, em tempos de intensas tentações, em tempos de batalhas espirituais travadas. Nós precisamos intensificar as nossas orações, o nosso clamor, para que a nossa fé não desfaleça. E como é que a gente fortalece a fé? Meditando na palavra, ouvindo a palavra, né? Refletindo sobre a palavra de Deus, nos expondo à palavra de Deus. E as lutas e adversidades que nós enfrentamos também nos dá a oportunidade e o privilégio de exercitar nossa fé, que eu costumo dizer que a fé é como um músculo, né? Quanto mais você exercita os teus músculos, mais eles vão ficar fortes. Se você deixa de exercitar os teus músculos, eles vão ficar fracos e podem até se atrofiar. Por isso, os músculos precisam ser exercitados. A fé é a mesma coisa. Quanto mais você exercita a sua fé, mais ela cresce. E as provações, as lutas, as adversidades, os desafios que nós enfrentamos na vida, é exatamente essa oportunidade que nós temos de exercitar a nossa fé. Porque quando tudo está bem, é fácil crer, mas quando tudo acontece de forma ruim, de forma que nós não estávamos esperando, quando as coisas acontecem da forma que venha de certo modo nos prejudicar, aí sim nós precisamos exercitar a nossa fé, e é nesse momento que a nossa fé cresce por meio da palavra de Deus. Então, hoje estaremos orando por isso e nós clamamos para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Vamos orar? Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nesse instante nós queremos levantar um clamor e nós oramos pela fé dos teus filhos, Senhor. Assim como o Senhor Jesus intercedeu pela fé de Pedro para que ele não desfalecesse no meio das batalhas, das adversidades, das tentações de Satanás, nesse momento nós levantamos um clamor para que a fé dos teus filhos não desfaleça, Senhor. São tantas as adversidades, são tantas as tentações, as sugestões do inimigo, Senhor, usando pessoas próximas, pessoas distantes, usando circunstâncias para tentar fazer com que o teu filho ou a tua filha desfaleça na sua fé, enfraqueça na sua fé, ou até mesmo perca a fé em Deus. Pai, mas nessa hora nós pedimos em nome de Jesus, como o Senhor na tua bondade e graça sustentou a fé de Pedro, para que ele pudesse passar por aquela aprovação, por aquele teste, e não se afastasse do Senhor, e voltasse para a casa do Senhor, para a presença do Senhor Jesus. Eu oro nesse instante para que meu irmão, minha irmã, sejam sustentados agora na sua fé. Não permita que a fé desfaleça, não permita que a fé enfraqueça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sustenta, toma esse teu filho nas tuas mãos, Pai, não importa qual seja a adversidade, a luta, o obstáculo, o problema na família, ou o problema financeiro, ou problema de saúde, ou na criação dos filhos, ou na vida espiritual, ou no ministério, ou seja em que área for, nesse instante nós levantamos um clamor e te pedimos: sustenta os teus filhos, fortalece a fé dos teus filhos, não permita que os teus filhos desfaleçam na fé, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os coloque de pé, que o Senhor os reerga, que o Senhor os anime, meu Deus, em nome de Jesus, e dá aos teus filhos, meu Deus, o desejo intenso de se expor à tua palavra, de meditar na tua palavra, de se alimentar da tua palavra, porque a tua palavra é o alimento para a fé. A tua palavra nutre a nossa fé, sustenta a nossa fé, faz com que a nossa fé se torne mais robusta e mais forte e cresça. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, aumenta a nossa fé por meio da tua palavra, para que nós possamos vencer os obstáculos, vencer as lutas, vencer a tempestade, vencer as batalhas, e depois que tudo terminar, nós permaneceremos firmes e inabaláveis, com os nossos pés firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus.
que a tua bênção esteja nesta casa, que a tua bênção esteja nessa família e que este irmão, esta irmã veja a bondade do Senhor se concretizando e que receba resposta para as suas orações e que pela fé sejam curados, abençoados, tenha sua família salva, restaurada. Pela fé, este irmão, esta irmã veja os milagres do Senhor acontecendo na sua vida e na sua família. Nós oramos e nós abençoamos os teus filhos no poderoso e bendito nome de Jesus. Assim oramos para a tua glória e para a tua honra. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te dê um dia abençoado e que nesse dia você ouça a voz do Espírito Santo falando no teu coração. Não desanime, levante sua cabeça, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, e permita que a palavra de Deus enche o seu coração de ânimo e de fé, para que você possa vencer todos os obstáculos, todas as lutas. Que esse seja um dia de bênção, um dia de milagres, um dia de favor e um dia em que o Senhor abre as portas certas de favor e de bênção na direção da sua vida. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de também deixar o seu comentário com o seu pedido de oração e de enviar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Um dia de bênção, shalom, shalom, graça e paz.